Rapaziada, a imprensa repercute aqui esse fim da linha com o Felipe Luiz no Flamengo. E o Flamengo que tem uma partida importante contra o Botafogo da Paraíba na quarta-feira pela Copa do Brasil. O jogo de ida foi 1-0 só. A gente precisa ver como é que vai ficar esse elenco do Flamengo, né? Como é que vai jogar e tudo mais nessa partida de quarta-feira. Depois de domingo, o empate contra o Botafogo. A imprensa vem descendo o porrete aí no Flamengo e traz as informações do Mengão de Felipe Luiz. As informações do Felipe Luiz aqui nesse vídeo. Então já se inscreva, aciona o sino, deixa o like, bora acompanhar aqui esse corte. Ontem também Flamengo e Botafogo, empate sem gols e o Pedro Henrique Torres chegando aqui para contar como foi esse clássico carioca na rodada do Brasileirão. Expectativa lá no alto, clássico de rivalidade pulsante, a massa rubro-negra diante dos atuais campeões brasileiros. A bola rolou em meio à fumaça, mas o jogo ficou um tanto quanto escondido na névoa inicial. Pouca coisa foi preenchida no Maracanã. Um clássico em 0-0 muito mais marcado por ausências. E não faltaram só gols aqui no Maracanã, faltou muita coisa. Boas atuações, lances mais importantes de perigo e também jogadores entre lesionados e suspensos, de lado a lado. E agora faltam pontos. Os dois times decepcionaram suas torcidas e estão ainda mais longe do líder Palmeiras. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. Quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente. Fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso. Foi um Flamengo bem mais vazio, sem Pulgar, Plata, Gerson e de última hora um desgastado Arrascaeta. Pobre na criação, tentou na transpiração um susto só com um chute de Luiz Araújo para a defesa de John. O time, depois cansado, ainda perdeu De La Cruz com uma torção no joelho. Menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol tá ali. Desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. O Botafogo, também recheado de desfalques, trabalhou com os contra-ataques. Ausências de Savarino, Matheus Martins, Barbosa, Arthur. Disparou com Cuiabano, Igor Jesus. Marlon Freitas parou em Rossi. Arriscou como foi possível, mas assim como o rival foi bem pálido. A melhor oportunidade é nossa, acho eu. Aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e podíamos ter definido melhor. O clássico das ausências não agradou ninguém. Rubro-negros a 4 pontos do líder, botafoguenses a 10. Quem sonhava com grandes lances, craques de lado a lado, gols, se decepcionou. No Maracanã, o encontro entre Flamengo e Botafogo acabou marcado por um amargo vazio. Muito bem, 0-0 entre Flamengo e Botafogo. O Pedro traz bem aí na reportagem e pontua muito, né, amigos? Os dois times com desfalques importantes. Muitos, né? Muitos. Felipe Luiz se apega muito a isso também na fala pós-jogo. Mas olhando para o lado do Botafogo também, caras importantes. É um Savarino, um Arthur que vive um bom momento, né? Desde que chegou, né? Decidiu o jogo anterior, enfim, desde que chegou, vive o seu principal momento também, desfalque. Os times se revezaram dentro da partida em momentos, em bons momentos, em criar chances, mas eu acho que até nisso também houve um equilíbrio, né? De peças importantes fora, de momentos dentro do jogo e aí o placar igual também, Zucca. E o Flamengo sentiu mais os desfalques do que o Botafogo, porque o Flamengo tentou se manter fiel ao seu estilo o tempo inteiro. E o Botafogo enxergou a necessidade de, em muitos pedaços do jogo, se adaptar ao time do Flamengo. Como baixando o bloco, jogando mais atrás e tentando jogar na velocidade. Claro, o Botafogo é um time veloz, mas não é um time de espera como foi contra o Flamengo. O Flamengo não. O Flamengo tentou se impor como é da sua natureza, como é da natureza do seu treinador. E aí o Flamengo esbarrou em 2 problemas. A ausência de 2 caras, Gerson e Arrascaeta. Perdão. O Flamengo, sem esses 2 jogadores, teve dificuldade de pensar o jogo, de encontrar caminhos para o jogo.
O Luiz Araújo é bom jogador? Claro que é. O Cebolinha é bom jogador? Claro que é. Bruno Henrique e Pedro são uma boa dupla? É evidente que sim. Mas especialmente Luiz Araújo e Cebolinha, eles são bons jogadores, mas eles são jogadores mais previsíveis do que Gerson e Arrascaeta. Cabe ao Gerson, cabe ao Arrascaeta achar o passe que ninguém espera no Flamengo, fazer a movimentação diferenciada, porque eles são os craques da equipe. Então ficou mais fácil para o Botafogo prever os movimentos do Flamengo nessa tentativa de jogo de imposição rubro-negra e nessa tentativa de jogar com bloco baixo, que foi a estratégia usada durante parte do jogo pelo Renato Paiva. Então o Flamengo até dominou, especialmente o primeiro tempo, o Flamengo até dominou o jogo, rondou a área do Botafogo o tempo inteiro, mas encontrou dificuldade para criar chances reais e para converter as chances que criou. E aos poucos, no segundo tempo, o Botafogo foi pro jogo. E aí o Filipe Luís, ele fala algo que o Filipe é um cara muito sincero, muito espontâneo, né, transparente no que ele pensa, no que ele acha do jogo. E eu não me lembro, é muito raro ter visto, eu não vou falar nunca, seguir o princípio do meu amigo André Kfouri. Não, nunca é perigoso. Mas o Filipe fala, o jogo estava equilibrado, a gente estava bem, até os 15 do segundo tempo. Aí ele fala, eu perdi a mão do jogo. A partir daí, eu perdi a mão do time. O time ficou um caos e virou um futebol. Ele quis dizer que virou quase que uma pelada. Ali. E aqui não é aquilo que eu... Ele falou assim, não é isso que eu gosto. Então, ele admite que ele perdeu a mão do time. Eu achei isso fantástico. Claro, não ele perder a mão, mas ele admitir isso, né? A fragilidade. Todo mundo tenta se esconder tanto as suas fragilidades através de desculpas, de, enfim, outras justificativas. E o Filipe foi transparente, porque de fato foi o que aconteceu. Então, o Flamengo sentiu demais a ausência desses dois brilhantes jogadores, desses dois craques, e isso tornou o Flamengo mais previsível. Embora seja natural o empate com o Botafogo, né? As pessoas, os torcedores mais passionais, ao ouvir a gente falar tanto que o Flamengo é o melhor elenco da América, eles acabam achando que o Flamengo vai ter que vencer todo mundo. E não vai. Então, um empate com o Botafogo, nessas circunstâncias, é um resultado normal. Ruim para a rodada, mas ele é normal. O Palmeiras empatou com o Botafogo, o Palmeiras perdeu do Bahia. Palmeiras e Flamengo jogaram domingo e qualquer coisa que acontecer é normal também, né? Mas foi um jogo em que, de parte a parte, os desfalques foram moldando o que aconteceu no Maracanã. A expectativa em relação aos jogos do Flamengo, ela tem uma coisa que é curiosa, porque quando o Flamengo está bem, e o Flamengo certamente viveu um bom momento há algumas semanas, não claro na Libertadores, quando a coisa começou já complicada, mas no Campeonato Brasileiro a gente imaginava que até a parada para o Mundial o Flamengo ia dar aquela acelerada e ia poder viajar com tranquilidade, com alguma folga na liderança. Não é isso que está acontecendo, pelo menos até agora. O momento que o Flamengo apresentava, ele não conseguiu sustentar. A minha impressão é que isso está diretamente ligado aos desfalques, ao desgaste, à sequência de jogos, os problemas de um calendário que não prejudica apenas o Flamengo, evidentemente não, mas mesmo um elenco profundo e com uma reunião de jogadores tecnicamente decisivos, que eu acho que só o Flamengo tem, mas as pessoas têm, óbvio, liberdade para pensar diferente, até mesmo uma equipe com esse poderio sofre diante de uma situação que é muito difícil administrar, e a gente está vendo isso em campo. Estava tentando lembrar, no ano passado, se a gente tinha as sensações, ou pelo menos eu tenho atualmente a sensação, que o campeonato não está legal em relação a números de jogos interessantes, grandes encontros e tal. Só que é tanto jogo de futebol que talvez a gente tenha mais dificuldade para se lembrar de como se sentia no ano passado, mais ou menos nesse período do Campeonato Brasileiro. No ano passado teve Copa América, a situação de calendário também foi difícil para ser administrada pelas equipes, os técnicos com problemas para trabalhar, muito cedo uma quantidade elevada de jogos. Eu estou dizendo tudo isso porque é claro que é normal um empate num clássico, seja qualquer clássico, em especial esse que nos últimos anos teve um acréscimo de rivalidade com a subida de produção, de ambição na parte técnica e de resultados também, investimento do Botafogo. Mas o jogo não foi bom, né? Não. Esse é o ponto. Assim como o clássico aqui em São Paulo, Corinthians e Santos, a gente vai poder falar, também não foi. Pior ainda. Não foi um jogo bom. Foi um jogo que você vê e fala, olha, não é para ser assim. E no caso dessas duas equipes, o Botafogo, com os títulos que venceu no ano passado, defende o título brasileiro, defende o título da Libertadores. Está numa temporada estranha.
Flamengo. Começou muito bem, é o Felipe Luiz, grande treinador, e eu não retiro nenhuma palavra que eu disse a respeito dele, que eu continuo pensando em relação a ele como técnico, da mesma forma. Mas o Flamengo está num momento difícil em relação à própria produção. E aí, por que eu falei que era engraçada a expectativa que está sempre recaindo sobre o Flamengo? Quando o time está bem, espera-se, assim, goleadas homéricas, partidas absolutamente inesquecíveis e espetaculares. Quando o time não está mal, a cobrança aumenta, porque o que se espera é a mesma coisa. Talvez ninguém esperasse que o Flamengo goleasse o Botafogo e deitasse e rolasse e tal, mas certamente a maioria das pessoas esperava, nessa conjuntura atual, que o Flamengo vencesse o jogo. Não foi o que aconteceu, o jogo não foi bom, o Botafogo teve muita chance, o Flamengo também, mas eu acho que o campeonato não está mostrando o nível técnico que deveria, pela qualidade dos elencos, e isso está, para mim, muito claro. Embora eu não me lembre também muito bem como que eu me sentia em relação ao ano passado, mais ou menos nessa época. André, eu sinto saudade quando a gente falava, nossa, é futebol toda quarta e domingo, porque agora é de segunda a domingo, entendeu? Tem jogo todo dia, então acho que a gente se perde muito nisso também. E aí você traz a questão desse elenco do Flamengo, dessa expectativa, que eu acho que sempre é muito grande, a gente fala que é o principal do Brasil, que é o principal da América e tal, e aí vai para um clássico sem peças importantes, é bem verdade, e aí você fala, não, mas tem a reposição, mas tem como rearranjar esse time. E aí o Flamengo que sofre com isso também, né? Aí eu não sei se também acaba expondo, Zupa, essa necessidade do próprio Flamengo também repensar a formação do seu elenco, janela de meio do ano, buscar mais uma peça ou outra. Engraçado, né, a gente olhar para esse Flamengo e falar, falta peça? É que, assim, especificamente, você tirou as duas, o Felipe foi obrigado a tirar por suspensão e por um controle de carga do Arrascaeta, você foi obrigado a tirar os dois jogadores que de fato mudam o patamar da equipe. Exatamente. O Pedro é um craque, mas o Pedro é o fim da história, né? O Pedro é a terminação das jogadas. Para o Flamengo desenvolver o seu jogo, o Flamengo tem vários ótimos jogadores e dois craques. E você tirou os dois craques, e é muito difícil de repor. Em quantas circunstâncias o Flamengo não vai ter Gerson e Arrascaeta? É muito difícil conservar a excelência do jogo que o Flamengo busca, do jeito que o Flamengo costuma jogar, sem esses dois jogadores. Se o Flamengo fosse um time mais reativo, não ter o Gerson e o Arrascaeta talvez trouxesse menos danos. Mas quem enfrenta o Flamengo, a maioria dos times, enfrenta o Flamengo esperando mais do que jogando. E nesse cenário, você tirar Gerson e Arrascaeta, por melhor que seja o seu elenco, você vai sofrer. Porque é muito difícil você ter jogadores da qualidade de Gerson e Arrascaeta para substituí-los. É o que eu sempre falo, achar um Arrascaeta já é difícil. Você ter um para jogar e um para ficar no banco é muito difícil, né? Então, se não jogasse Pedro e De La Cruz, se não jogasse Cebolinha e Wesley, se não jogasse Léo Ortiz e Rossi, o impacto seria menor. Mas assim, já não jogou o Pulgar. Então, do quarteto de meio campo do Flamengo, só estava o De La Cruz, que saiu ainda baleado no joelho, vai ficar fora um tempo, não sabemos quanto, mas não é cirúrgico, uma lesão no joelho, que bom que não é cirúrgico. Mas já não tinha o Pulgar, que é um cara importante na construção, o Everton Araújo é um jogador de outro perfil. E aí você tira os dois craques, não há elenco profundo que resista a esse cenário. E o Flamengo ontem sentiu, também porque enfrentou um time que se defendeu bem, como foi o Botafogo, bem armado pelo Renato Paiva. Para arrematar a informação, que o Flamengo divulgou hoje à tarde, que o De La Cruz realizou exame de ressonância magnética na tarde dessa segunda-feira, depois de sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou qualquer lesão cirúrgica e ele já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Então, essa é a informação que o Flamengo soltou hoje sobre o De La Cruz. De Brasileirão, a briga pela ponta da tabela entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras venceu no fim de semana, abriu vantagem. A diferença agora aumentou. 4 pontos separam Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. A disputa que se anunciava dura a cada confronto tem cor mais verde. O motivo é simples. Nos confrontos mais duros, o Palmeiras dá um jeito de vencer. Das 7 vitórias, 6 foram por apenas 1 gol de diferença. Pontos mais do que valiosos de um time seguro e equilibrado. Quando se trata de Palmeiras, tem que tentar vencer todos os jogos, né? Nosso próximo adversário no Brasileirão é
é um candidato ao título, é um adversário muito difícil e a gente vai ter que competir como a gente sempre vem fazendo para tentar vencer o jogo. O Flamengo tem tido uma defesa tão segura quanto a do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro? É bem verdade. Foram apenas 4 gols sofridos em 9 rodadas até agora. Mas o ataque, por mais que seja o mais positivo da competição, com 17 gols, empacou em jogos bem decisivos. Contra Internacional, Vasco, Botafogo, apenas 1 gol marcado. Dos 17 gols, 10 aconteceram em apenas 2 partidas, nas belas apresentações contra a Juventude, um 6-0, e contra o Corinthians, um 4-0. De restante, o Flamengo tem suado muito. Mais do que isso, trava onde não poderia e vê o tom de cobrança aumentar diante de um rival que abre vantagem. O Palmeiras também perdeu pro Bahia em casa. A questão é que acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer. E para eles não tanto, né? Para outras equipes também não tanto. Certo é que o Flamengo não passou pelo Internacional em casa, enquanto o Palmeiras venceu no Beira-Rio. O Verdão arrancou a vitória no último suspiro no clássico com o São Paulo e os rubro-negros nem gols fizeram contra Vasco e Botafogo. Plástica ou força, encanto ou eficiência. Tudo vale para ser campeão, mas o que decide mesmo é quem alcança o maior número de pontos. E por enquanto, o sorriso verde só aumenta. Muito bem, Palmeiras abriu ali os 4 pontos na liderança do campeonato, tem 82% de aproveitamento. Em 9 jogos, primeiro lugar e 22 pontos conquistados. E para o Flamengo, um aproveitamento de 67% nesse Brasileirão. Em 9 jogos é o segundo colocado com 18 pontos. Falávamos antes, né, das partidas tanto de Flamengo quanto de Palmeiras no fim de semana. Um Flamengo sofrendo com desfalques de peças importantes, né, amigos? E aí abre até essa discussão, será que é preciso mexer nesse elenco que a gente já diz tão poderoso? O Léo Ortiz falando aí nesse trechinho de entrevista que entrou, né, falando de uma pressão, como se não houvesse a pressão também dos adversários. Cobram muito mais da gente. Acho que dá para a gente fazer uma leitura de duas formas, diz que ele fala, né, Zupa? Dessa expectativa que há, de fato, em cima de um Flamengo, que a gente reforça tantas vezes que é poderoso, mas nos outros times também há uma pressão, também há uma cobrança de um Palmeiras que vem batendo em decisões e campeão nas últimas temporadas, também há. Então, assim, né, para todo mundo isso acaba acontecendo. Acho que o que dá para a gente olhar, e até no início do programa, quando a gente discutia, a impressão que eu tenho é que o Palmeiras preparou a temporada diferente. Você lembrou muito da cena do Abel, vice-campeão paulista e tal. Uma temporada que ele começou muito criticado, e até pelo início de temporada, que demorou também a arrancar, era muito criticado por fazer um paulista ainda que oscilava demais. Mas acho que esse início de temporada dele foi muito planejado, como se fosse uma pré-temporada dentro do Paulistão, pensando nesse momento de agora, pensando no que vai ser o meio de ano. Acho que isso também vai trazendo para o Abel aquilo que o André falou, de atletas frescos, de uma outra condição nesse atual momento. E tem muita coisa em jogo, né? A gente fica batendo aqui na tecla do calendário, mas ele vira e mexe, ele volta para as discussões, né? A maneira que é feito o calendário, que é imposto aos clubes, né, o calendário, porque a gente fala, mas os clubes aprovaram. Os clubes não aprovam, a CBF mostra o calendário e os clubes assinam porque eles têm que assinar, né? Mas a maneira que é imposto aos clubes o calendário do futebol brasileiro impede a maioria dos clubes de explorar o seu real potencial, de extrair do seu trabalho aquilo que realmente se espera. Porque se treina pouco, porque não se recupera, porque você não pode escalar os jogadores, você está sempre tendo que preservar os jogadores. Os clubes do Brasil, eles estão sempre preservando os jogadores. Para quando? Para o próximo jogo? Não, mas no próximo eu vou ter que preservar também. Então preserva para um dia que nunca chega, né? Para uma final de Libertadores, onde só 2 vão chegar. Isso é o que o calendário impõe aos clubes, isso é o que o calendário impõe ao Flamengo,
Flamengo impõe ao Palmeiras. Mas aí o Palmeiras tem uma vantagem em relação ao Flamengo, que o Flamengo não conseguiu ter nesses 5 anos de Abel Ferreira praticamente aqui, que é justamente a sequência. Então o Palmeiras tem hoje um trabalho estabelecido como o Flamengo nunca teve nesse período. Embora o Flamengo tenha tido bons técnicos medianos, grandes jogadores um pouco piores, jogadores melhores que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem a unidade. E isso em uma temporada onde se consegue trabalhar menos, explorar menos o real potencial de cada time, muitas vezes isso faz diferença. E o Palmeiras é um time, talvez o único time do Brasil, que não precisa obrigatoriamente jogar bem para vencer os seus jogos. O Palmeiras tem maneiras de vencer os seus jogos sem precisar jogar bem. O Flamengo não. Quando as coisas não vão bem no Flamengo, nem sempre o Flamengo vence. Embora ele tenha mais material, mais jogadores com poder de decisão, mais jogadores brilhantes do que o Palmeiras. São 2 ótimos elencos, 2 grandes treinadores, em momentos completamente distintos de carreira e de trabalho, né, de execução do trabalho, mas o Palmeiras tem essa vantagem. O Palmeiras tem o time pronto, tem o trabalho pronto, o Palmeiras tem DNA, o Palmeiras é um time muito competitivo. E o Flamengo depende do bom trabalho do seu técnico, claro, e do bom dia dos seus valores individuais, que nem sempre acontece. E para o duelo do final de semana, que vale ali, não vale a liderança, mas é a briga pela liderança, tem uma grande diferença, que é o que os clubes fizeram na Libertadores. O Palmeiras pode pensar no jogo do Flamengo como o único jogo que importa, porque já está classificado. Exatamente. O Flamengo não. Vai ter que se dividir entre o pensamento no domingo aqui no Allianz Parque e o jogo da quarta-feira da outra semana contra o Deportivo Táchira, porque o Palmeiras joga melhor a Libertadores do que o Flamengo nessa temporada. Já está classificado, né? O Palmeiras e o Flamengo ainda brigando por isso. Em termos de como você desenharia esse começo de temporada, o início das competições importantes, o Palmeiras, entre os maiores candidatos, é quem fez tudo certo, né? Conseguiu a sua classificação antecipada, luta pela primeira posição na classificação geral da Libertadores, vai todo mundo ter que passar pelo Allianz Parque nos jogos de volta, ao que tudo indica, para continuar na competição, enquanto o Palmeiras vai poder se planejar. E nesse período do campeonato em que o Palmeiras não precisa colocar nem metade dos seus titulares para completar a tabela da fase de grupos da Libertadores, como fez na semana passada, e o jogo foi decidido em 15 minutos, não vai ser sempre assim, mas no caso do grupo atual foi assim que o Palmeiras conseguiu manejar e se dedicar, pelo menos por um número determinado de partidas, enquanto essa situação for assim na Libertadores, ao Campeonato Brasileiro. E aí já tem 4 pontos de vantagem, não era isso que se imaginava que aconteceria, porque o começo mais lento do Palmeiras na temporada não deu a entender que o time lideraria o Campeonato Brasileiro cedo e poderia até tratar as últimas partidas da fase de grupos da Libertadores como se elas não tivessem importância ou tivessem uma importância relativa para os objetivos de classificação e não estar na próxima fase, aonde o Palmeiras quer estar. Então esse jogo, ele acontece num momento distinto do que a gente pensava. Mas, de novo, né, em mais uma temporada, é o encontro de 2 equipes que são rivais em tudo o que está acontecendo. Elas só não são rivais na busca por um treinador. Porque o Palmeiras não precisa buscar treinador há 4 anos, 4 para 5 anos. E essa é a grande distinção, na minha opinião. Eu estou de total acordo com o que o Gustavo disse. Não é normal alguém num clube do perfil do Palmeiras, entre os grandes clubes brasileiros, ficar tanto tempo no cargo. Isso não significa que o Abel ele caminha por uma rota de rosas todos os dias. Ele foi criticado esse ano, houve algum desgaste no ano passado também, porque o Palmeiras não conseguiu os principais objetivos da temporada. Existe sim uma parte da torcida do Palmeiras que não faz questão da permanência dele ou da presença dele, e acho que isso é natural, são milhões e milhões de torcedores, a torcida não tem uma opinião única, não pensa como um bloco. Mas se você olhar com frieza, com um certo distanciamento, principalmente sob a ótica de outros clubes, o que o Palmeiras tem feito do ponto de vista competitivo, resultados, assim, é uma linha muito clara, e quem puxa essa linha é o técnico Abel Ferreira, é isso. Não tem muito. Existe no departamento de futebol muita gente importante, o Palmeiras ele tem sido beneficiado sem absolutamente nenhuma ironia, no sentido de alguém que usufrui de um bem
de boas gestões em sequência, administrado de maneira coerente, disciplinada e responsável, ao mesmo tempo colocando o produto final, que é o time em campo, em condições de atravessar o seu período de maior glória. Assim, uma coisa espetacular o que o Palmeiras tem feito, embora não seja o único clube que ganha troféus no Brasil. Mas esse confronto é o confronto de dois candidatos há muitos e muitos anos, às vezes os principais, às vezes os únicos. Não acho que seja assim agora, mas a temporada começou com uma impressão muito clara de que o Flamengo estava acima de todos os outros, que a distância era um pouco maior do que tinha sido nos últimos anos. Então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo, e temos aqui, né, um jornalista gringo falando sobre alguns jogadores do Flamengo. Tá aqui, ó. Falando sobre o Ryan Lucas, tá? Meio campista físico, com bom posicionamento e qualidade de passe. Ryan tem alguns passes excelentes de diferentes tipos para quebrar linhas e passes longos de qualidade. Sempre procura jogar por cima da defesa para liberar os corredores. Destacou aqui o Ben Maddison, que é um jornalista britânico. Na verdade, ele é um scout, né? Jornalista junto com o analista de jogadores. E esse jogador chamou a atenção dele, o Ryan Lucas, assim como o Wallace Ian, muito elogiado, né? Muito elogiado também pelo Maddison, aí o jornalista, analista de jogadores britânico. Então, é bem provável que muito em breve o Flamengo receba sondagens ou até propostas por esses dois jogadores, né? Destaque do Flamengo: Arrascaeta treina e pode retornar ao Flamengo na partida contra o Botafogo da Paraíba, no Maracanã, pela Copa do Brasil. A camisa 10 foi preservada no clássico aí contra o Palmeiras, tem a tendência de voltar contra o Botafogo da Paraíba e enfrentar também o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisando vencer essa partida, é fora de casa, em São Paulo essa partida. O Flamengo precisando vencer essa partida contra o Palmeiras aí, para poder colar no líder aí, né? Tirar essa vantagem do Palmeiras de 4 pontos, tirar para 1 ponto aí, e depois o Flamengo ir atrás para vencer as próximas partidas e o Palmeiras perder antes do Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.